Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. As doutrinas que são inimigas, que são antagônicas à fé cristã, à obra redentora de Jesus, utilizam-se de diversos artifícios para parecer que elas são lícitas perante as Escrituras Sagradas. E começam a fazer afirmativas completamente antitéticas, completamente inconsequentes, contra tudo aquilo que está disposto nas Escrituras Sagradas. Naturalmente, falar de bem, falar de caridade, falar de mansidão, todo mundo fala. Todo mundo sabe falar e todo mundo é muito bem quisto quando fala de amor, mansidão e caridade. Mas dessas coisas falam os verdadeiros e os não verdadeiros também. Os falaciosos também falam de amor, caridade, benevolência e perdão, mas não vivem dentro da verdade. Um dos recursos utilizados pelas doutrinas anticristãs, eu disse anticristãs, porque elas não são apenas não cristãs. Elas lutam desesperadamente, de maneira sistemática e também furtiva, contra os princípios da salvação, contra os princípios das Escrituras Sagradas. E fazem tudo para que a obra redentora de Jesus seja desacreditada e transformada em obra de autorredenção de homens por obras e méritos pessoais. Nada mais grotesco, nada mais mentiroso, mas fazem isso alegando liberdade de expressão. Então vamos também, no caso, exercer a nossa liberdade de expressão e mostrar o que é verdade e o que é mentira segundo as Escrituras Sagradas, a não ser que alguém seja realmente inimigo e lance total descrédito às Escrituras Sagradas. Um dos recursos utilizados é tirar a credibilidade dos apóstolos. Por quê? Os inimigos da fé cristã dizem: vocês cristãos não sabem se acreditam em Jesus ou nos apóstolos. Afinal de contas, vocês acreditam nos evangelhos ou nos profetas? Não parece um discurso inteligente? Não parece um discurso coerente? Mas ele é um discurso incoerente e também ardiloso. Nós cristãos, nós cremos na contextualidade da obra redentora de Jesus, que foi profetizada pelos profetas e foi confirmada pelos apóstolos. E Jesus dá total e absoluta credibilidade aos profetas, como dá total e absoluta credibilidade aos apóstolos. Nós temos aqui, por exemplo, como prova de que os apóstolos têm toda a credibilidade, nós vamos ler o que Pedro diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 38. O que diz o nosso amigo Pedro, o nosso irmão Pedro? Vós conheceis a palavra... Não, eu vou começar do 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus era com Jesus, capacitando na sua vida missionária. E no 39, Pedro diz uma coisa muito importante sobre ele e sobre os demais apóstolos. Ele diz: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós quem? Eu? Não. Ele, Pedro, João e os demais apóstolos que estavam com ele. Paulo vai entrar em cena apenas mais tarde, quando Jesus já havia subido aos céus.
E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Então, Pedro se diz uma das testemunhas de Jesus. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo. Agora vem outra afirmativa muito importante. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Vamos repetir. Isto é, a nós apóstolos, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Então Pedro está dizendo aqui ser testemunha de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que ele e os demais apóstolos ceiaram com Jesus após a sua ressurreição. E Jesus escolheu não a todos, mas especificamente aos apóstolos, para que fossem testemunhas através dos tempos de todos esses fatos ocorridos. E nos mandou pregar ao povo. Pedro está dizendo, e nos mandou quem? Eu e os demais apóstolos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. Então, Pedro está dizendo uma coisa muito importante aqui. Dizem muitos que Jesus é tolerante a tal ponto que não julga ninguém, e que nós cristãos é que temos essa ideia de juízo. Porém, Pedro confirma que os cristãos estão certos, porque ele afirma que Deus constituiu Jesus juiz de vivos e juiz de mortos. E o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, afirma que Deus Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Então, quem diz que não há julgamento, falando de um Deus sempiterno, de um Jesus cúmplice e também conivente e também permissivo, está cometendo heresia, blasfêmia e está mentindo, porque Jesus, nas palavras de Pedro e na palavra do próprio Jesus, diz que haverá juízo, e ele, Jesus, é o juiz de vivos e o juiz de mortos. Aqui nós vemos uma passagem em Atos 10, em que Pedro fala de que ele e os demais apóstolos foram escolhidos como testemunhas de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, e de que eles estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Naturalmente, esses discípulos sabiam exatamente o que é doutrina cristã e o que não é doutrina cristã. É de admirar que homens tão inteligentes sejam também tão evasivos na hora de se confrontar com essa verdade. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 1, versículos 1 e 2, o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também ao seu amigo Teófilo o livro de Atos dos Apóstolos, afirma que Jesus capacitou, escolheu e legitimou os seus apóstolos. Então, quem disser que as cartas e epístolas não têm credibilidade, está muito enganado, e além de estar muito enganado, está perseverando na mentira. Estou chamando de mentiroso? Sim, porque as Escrituras são a nossa regra de fé, e elas dizem que esses são mentirosos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que o evangelista Lucas diz?
Escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus não apenas ensinou, ele fez. Ele redimiu, ele reconciliou, ele concedeu o Espírito Santo, ele concedeu a vida eterna, ele anulou pecados, etc, etc. No versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, as Escrituras afirmam que Jesus escolheu e capacitou os seus apóstolos pelo poder do Espírito Santo antes que ele ascendesse aos céus glorificado. Então, quando nós lemos Pedro, João, as suas epístolas, as suas cartas e também Paulo, nós já vamos ver, eles estão dizendo absolutamente a verdade, porque essas verdades estão dispostas nas Escrituras Sagradas e não adianta teimosia de mentiroso para contender contra essas verdades doutrinárias. João e Pedro falam da cruz de redenção, falam do sangue remidor de Jesus, falam de Jesus como o Cordeiro de Deus, o holocausto perfeito, etc. Paulo também fala, e nós já vamos citar a capacitação do apóstolo Paulo. Paulo ensina sobre a reconciliação com Deus, em 2 Coríntios 5,18, sobre a justificação, sendo Jesus o justo e justificador daqueles que creem em sua obra redentora, que está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Fala também na remissão dos pecados em Efésios capítulo 1, versículo 7. Então, o que acontece é que os apóstolos falam da doutrina de salvação, da obra redentora de Jesus, de maneira muito clara, verdadeira e contundente. E muita gente não gosta disso. Quer que os seus adeptos, que os seus sectários, fiquem limitados aos evangelhos, aonde a obra redentora está presente, mas não tão profusamente como está nas palavras de Pedro, João e Paulo. Agora vamos ver no capítulo 9 do mesmo livro de Atos a capacitação do apóstolo Paulo. Quem diz que o apóstolo Paulo não tem autoridade apostólica, quem diz que o apóstolo Paulo não foi senão um franco atirador que pregou doutrina paulina, esses serão desmentidos aqui pelo próprio Jesus, que escolheu Paulo no caminho de Damasco. Vamos, Atos 9, versículos 15, 16 e 17. Vamos ver o que Jesus diz. Eu não me canso de repetir isso, porque aquelas pessoas que mentem sobre os apóstolos o fazem de maneira reiterada. Quando nós defendemos os apóstolos, nós também fazemos de modo exaustivo, de modo repetitivo, com todo prazer e com toda honra, porque nós temos disposição espiritual para isso e temos tempo para isso, graças a Deus. O que Jesus diz àquele homem chamado Ananias? Atos 9, a partir do versículo 15. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, quer dizer, a total dimensão do meu nome, da minha obra. Nome aí significa obra, significa o meu significado desde a fundação do mundo até o final dos tempos. Levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus está aqui escolhendo Paulo e manda que Ananias vá visitar Paulo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Então nós temos aqui a prova de que não apenas João, Pedro e os demais apóstolos foram devidamente comissionados, escolhidos e capacitados por Jesus, mas também o apóstolo Paulo, a quem muitos temem, porque ele fala de redenção, ele fala de remissão de pecados, ele fala do batismo espiritual, ele fala da morte e também da ressurreição de Jesus, fala de uma porção de coisas, fala do Espírito Santo de Deus como figura única e espiritual das regiões celestiais. Então, é por esse motivo que os inimigos específicos da fé cristã não toleram os apóstolos, tentando lançar mancha sobre a sua credibilidade. Mas os textos que nós lemos aqui são mais do que suficientes para provar documentalmente que todos aqueles que afirmam que os apóstolos não tinham credibilidade, que os apóstolos seriam franco-atiradores, estão mentindo e estão enganando o seu público-alvo e não podem mais sustentar essas falácias, porque as Escrituras sabem mostrar o que é verdade e o que é mentira de homens. Assim nós vemos que Pedro, João, Paulo e os demais apóstolos são todos legitimados por Jesus, capacitados pelo Espírito Santo. Agora, quem achar que Jesus não sabe capacitar e escolher os seus apóstolos, quem acha que o Espírito Santo também não pode capacitar e que isso é uma questão de ponto de vista, discuta esse assunto com o Filho de Deus, se é que vão pelo menos um dia passar perto dele. Que Deus abençoe a todos, dê total e absoluta credibilidade às cartas e às epístolas aos nossos queridos irmãos apóstolos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se deixe enganar pelos inimigos das Escrituras Sagradas.